Olá, aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e nós vamos estar trabalhando hoje sobre o projeto de desenvolvimento profissional. E nós vamos estar falando sobre teoria da contabilidade, ok? Bom, sou o professor Luiz Fernando, sou contador, empresário, sou bacharel em ciências contábeis, tenho uma especialização em administração financeira, contábil e também controladoria e uma MBA em planejamento tributário, ok? E nós vamos estar falando sobre a parte conceitual da contabilidade. Se no decorrer do nosso curso a grande maioria tende a ser executado na prática, hoje nós vamos recapitular tudo aquilo que nós vimos na parte de teoria, tudo aquilo que nós vimos na parte de desenvolvimento, ok? Muito bem, alunos. E o objetivo da nossa aula é iniciar o conhecimento ou poder proporcionar a você, aluno, o conhecimento dos princípios que norteiam o profissional da contabilidade, a história da contabilidade, entre as informações mais pertinentes que envolve toda a parte contábil. Bom, se na contabilidade nós temos que entender o que é débito, o que é crédito, o que é despesa, o que é receita, o que são contas patrimoniais, o que são contas de resultado, o que é um planejamento, o que é um controle, uma mensuração, uma organização, uma escrituração, enfim, vários termos técnicos que nós temos para desenvolver o nosso trabalho. Mas tudo isso tem um embasamento. O embasamento, ele se dá na teoria. A teoria que vai trazer não somente as regras, as normas, o que pode, o que não pode, mas também toda a evolução da contabilidade. A contabilidade que do princípio surgiu para controle patrimonial e hoje talvez seja uma das principais ferramentas na tomada de decisão, na gestão de uma organização. Ok, aluno? Muito bem. Nós iniciamos a nossa aula de hoje dizendo que a contabilidade surgiu já no princípio das civilizações. Okay? Primeiramente, não existia moeda, não existia comércio, mas existia uma barganha. E a contabilidade surge no princípio de controlar o patrimônio pessoal da pessoa. Então, se a pessoa cultivava arroz, então ela devia saber quanto que tinha no seu estoque, ou quantos sacos de arroz ela obteve naquele ano, ou no determinado período. Então, esse controle já é um controle de estoque, já inicia a contabilidade, ok? Então, para que nós possamos entender onde surgiu a contabilidade, como é que se foi desenvolvendo, nós vamos voltar ao passado e conhecer um pouquinho da história da contabilidade. Acompanhe comigo no quadro. Bom, vamos falar um pouquinho da história e da evolução da contabilidade. Primeiramente, por que estudar a história da contabilidade? Aonde isso vai agregar conhecimento, aonde isso vai agregar na minha parte profissional? Até onde a importância de entender a origem da contabilidade, a história da contabilidade. Por vezes, aluno, a contabilidade ela é reconhecida como uma ciência, ok? Uma ciência social. E também ela pode ser voltada a humanas, ok? Não é exatas, como geralmente o pessoal tende a entender. Bom, a contabilidade é uma ciência social. Estudar a evolução da contabilidade das mais variadas épocas é prestar um serviço à classe contábil. Então, primeiramente, qual a importância? Nós temos aqui duas vertentes. A importância de agregar conhecimento para você profissional no seu interior, no seu introspectivo, aquilo que é pessoal teu, saber de toda a evolução, história da contabilidade, faz com que você se torne um profissional mais completo e também te proporciona uma gama de informação para o desenvolvimento da sua carreira profissional. Então eu penso que a contabilidade, no que tange a história dela, onde surgiu, como que foi a evolução, e a contabilidade ela vem numa constante evolução, nós estamos fazendo parte da história. Então, de algum momento ou algum momento da história, nós também vamos ser estudados. E por isso que eu vejo com bons olhos, nós entendemos onde surgiu, qual a importância da contabilidade, como que ela foi desenvolvendo, ok? Então, além para a sua vida profissional, também para a nossa classe contábil.
Porque em um momento ou outro você vai transferir esse conhecimento, seja para um funcionário, seja para um colega de trabalho, seja para um colega de outra área que não seja da contabilidade, nós acabamos transferindo esse conhecimento, ok? Ou seja para uma prova que você venha fazer, ou enfim, qualquer que seja o fato que vai exigir um conhecimento histórico, aqui você vai encontrar. E na aula de hoje, então nós vamos tentar proporcionar a você uma recapitulação daquilo que nós entendemos que é o mais importante, ou os fatos históricos mais importantes, ok? Bom, abrindo no presente as portas do passado, iluminando os caminhos futuros, ok? Então, eu vejo que quando nós entendemos o passado, na vivência do presente, obviamente que o nosso futuro também será escrito, ok? E, de modo geral, vamos fazer parte dessa história, da constante evolução da contabilidade. Bom, alunos, então nós vemos que tanto a parte profissional como a parte da classe contábil é de suma importância nós entendemos a história da contabilidade, entender como surgiu, a origem, como que a contabilidade criou-se como ciência e até chegar nos dias de hoje, que essa evolução tecnológica, com a contabilidade tendo informações em tempo reais, uma das principais ferramentas para a tomada de decisão de uma entidade. O governo utiliza da contabilidade para poder tributar e fiscalizar todas as entidades. Enfim, nós vemos que a contabilidade hoje tem um papel importante, social e econômico, mas eu vejo com bons olhos, nós entendemos a origem. E onde surgiu a contabilidade? Acompanhe comigo no quadro. Bom, tão antiga quanto a própria história da civilização. Então, olha que interessante que a contabilidade ela vem junto na evolução das civilizações, pois ela é tão antiga quanto, ok? Desde pinturas em cavernas, os primeiros sinais, 8.000 anos antes de Cristo. Impostos, lá na Babilônia, 2.000 anos antes de Cristo. Necessidade de proteção, a posse, ok? Então, um controle do seu patrimônio. E nós até começamos a nossa aula exemplificando um agricultor, um pecuarista, ou enfim, qualquer que seja a situação lá no passado, precisava achar uma maneira de controlar os seus pertences, mesmo que a escrita ainda não existia. Deveria ter encontrar uma maneira. E, então, nós temos que, em média, juntamente com as civilizações e a escrita, a contabilidade já fazia pertence. Organização da agricultura e pastoreio, ok? Ligação da contabilidade com o comércio, quando o comércio passa a ser efetivamente, na sua história, a contabilidade já se faz presente, porque ela vai ser o controle da troca. Ok? Se nós temos um determinado produto e eu preciso de um produto de terceiros, já iniciaria comércio, mesmo que não há troca de dinheiro, não há troca de moeda, mas a contabilidade já se faz presente pela quantidade de material que eu tenho, pela quantidade de material que eu gostaria de obter de terceiros, e essa troca, essa barganha, também já é o início da parte comercial, ok? Muito bem, alunos, aí nós temos também, e podemos resumir, a evolução da ciência contábil da seguinte forma. Nós temos a contabilidade do mundo antigo, primeiras civilizações, que vai até 1202, ok? Leonardo Fibonacci. E nós temos a contabilidade do mundo medieval, ok? Posteriormente a essa data, até 1494, ok? Aí entra, em 1494, o Frei Luca Pacioli. Se recorda de Luca Pacioli? Aquele frade que criou o método de partidas dobradas. Ele que instruiu e até hoje nós temos como base a obra desse frei, que diz que todo o valor debitado, o mesmo tem que ser creditado. Então, dessa forma, nós podemos dizer que até alguns autores relacionam o Frei Luca Pacioli como o pai da contabilidade. Mas, na verdade, ele é o criador do método de partidas dobradas, ok? O mesmo valor debitado é creditado. Mas é um marco histórico que se mantém até nos dias de hoje, o Frei Luca Pacioli, ok?
Muito bem, alunos. Então nós vimos que a contabilidade ela se inicia lá no começo da civilização. Quando o comércio começa a se desenvolver, a contabilidade se faz presente. E aí vem Luca Pacioli. Cria talvez um dos métodos mais importantes para a contabilidade. Quando tange a parte de registro de fatos contábeis, o método do Luca Pacioli é usado até hoje. O mesmo valor debitado é creditado. Então, essa obra de suma importância é um contexto histórico importante e nos faz relembrar do quanto antigo é a contabilidade, ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Continuando a contabilidade do mundo moderno, de 1994 até 1840, aí nós temos uma obra, La Contabilidade Applicata, ok? Então também é uma versão do Villa, ok? Que ele traz a escrituração, o início da escrituração contábil. Após essa obra, nós temos a contabilidade do mundo científico, de 1840 e continua até nos dias de hoje. Então nós podemos ressaltar essas duas obras, mas efetivamente a de Luca Pacioli, que é de suma importância, pois criou o método que é utilizado até hoje. Após a contabilidade do mundo moderno, então nós temos a contabilidade do mundo científico, que se inicia e se mantém até nos dias de hoje. Bom, ainda continuando no período moderno, nós temos as imigrações e o início das navegações. Olha o quanto a contabilidade se faz presença. O aparecimento da obra feita de Luca Pacioli, escreveu Tractatus, o método de partidas dobradas, publicado em 1494, contemporâneo de Leonardo da Vinci, que viveu na Toscana no século XV. Marca o início da fase moderna da contabilidade, ok? Então, o Frei Luca Pacioli, novamente, é apresentado aqui como um marco histórico, ok? Muito bem, então nós temos o período moderno. Após o período moderno, aí encontramos o período científico. Bom, o período científico apresenta nos seus primórdios dois grandes autores, ok? Consagrados. Francisco Villa, com sua obra, e também o frade Luca Pacioli, e a contabilidade lecionada com a aula de comércio, ok? Então a contabilidade começou a ser lecionada como aula de comércio na Itália em 1809. Então nós temos essa situação que apresenta a obra do Francisco Villa e também do Fábio Besta, e a contabilidade iniciando como a aula de comércio, ok? Então as primeiras aulas de contabilidade era voltada para o comércio. Então, nós temos aqui que a contabilidade iniciou lá no tempo antigo, o tempo moderno com, em 1494, com a escrita da obra de Luca Pacioli, e depois o período científico, ok? Então, nós temos aí uma evolução da contabilidade. Bom, alunos, quando nós falamos de comércio, contabilidade no tempo moderno, tempo científico, naquela época não tinha escrita, ou ainda estava no início do seu desenvolvimento. A parte comercial não é essa comércio que nós temos hoje, essa grande demanda, mas existia a necessidade de controlar. Seja para o uso, ou, por exemplo, nós podemos dizer um pastoreiro, ele, para poder controlar o seu rebanho, ele contava em pedrinhas. Então, uma quantidade de pedras era o montante do seu patrimônio, ok? Principalmente quando vinha geadas, um tempo de inverno, em que esses animais ficavam presos em caverna. Ao finalizar o inverno, ele pegava aquelas pedras que representavam o seu patrimônio e ele ia linkando a cada cabeça de animal. Se por acaso sobrasse pedra, então ele tinha perdido algum animal. Então aqui é um exemplo bem simplório para trazer como a contabilidade
a gestão de estoque, a gestão de patrimônio se iniciou juntamente com a contabilidade. A partir do momento que tem um comércio, então a contabilidade se faz presente. Bom, eu tenho 2 animais, eu quero trocar por N situações, o que vale mais, o que vale menos, e a parte comercial se inicia, ok? Muito bem, alunos. Então, para que nós possamos dar sequência e se aprimorar no que tange o início do desenvolvimento da contabilidade, nós vamos para um vídeo e logo voltaremos. Você sabia que a contabilidade está presente na vida dos homens há muitos e muitos anos? O homem primitivo já praticava a contabilidade de forma rudimentar ao contar seus instrumentos de caça, pesca e seus rebanhos. Antigo Egito, Idade Antiga. Com o tempo, cultivar e armazenar alimentos e administrar a produção viraram necessidades para sobreviver. Nasceram os primeiros livros contábeis, com a utilização dos papiros para registrar as movimentações dos bens produzidos. Roma, Idade Média. No antigo Império Romano, apareceu um cargo muito importante, o Contador-Geral do Estado, responsável pela contabilidade e pela gestão administrativa de todos os recursos do Império. Assim, os romanos possuíam um livro contábil para cada atividade. O Renascimento também representou uma evolução na contabilidade. Os comerciantes viram a necessidade de facilitar a administração do seu negócio e organizar a movimentação dos devedores e credores. Foi então que surgiu a figura de Luca Pacioli e o princípio das partidas dobradas, em que cada crédito corresponde à mesma importância em débito. Este sistema é utilizado até hoje. 1500, descobrimento do Brasil. Finalmente chegamos a 1500 e ao descobrimento do Brasil. Com a cultura europeia, chegou também o nosso primeiro contabilista. Com o encontro de 2 civilizações, seus costumes e tradições, era o momento de se beneficiar desta integração. Depois veio a Revolução Industrial, com seus avanços na produção de manufaturados, novos processos e tecnologias. A contabilidade ganhava uma nova cara nas indústrias, o aumento das transações. Hoje em dia, com a revolução da informática e os benefícios da internet, o contabilista realiza seu trabalho rápido e troca informações em tempo real com seus clientes. Mas esta história ainda não terminou e vocês podem contar com a gente para escrevermos juntos os próximos capítulos. Muito bem, alunos, então nós voltamos e dando sequência à parte histórica da contabilidade. Nós vimos o início da civilização, o início da contabilidade, o que tange o comércio, e aí no próprio vídeo traz a importância da contabilidade quando surge a Revolução Industrial. Quando surge a Revolução Industrial, talvez seja o marco da contabilidade, porque entra a contabilidade de custo, a gestão de custo, que talvez para as indústrias seja uma das principais ferramentas para a tomada de decisão, para o controle operacional, para a baixo custo, okay? Para se manter lucrativamente e competitivamente no mercado. Até nos dias de hoje, a gestão de custo é de suma importância, então a contabilidade se faz presente. Bom, alunos, do que nós tratamos historicamente da contabilidade, eu acho interessante também trazer para vocês quando ela surgiu no Brasil. Vamos ver? Acompanhe comigo no quadro o que traz a contabilidade no Brasil. Bom, em 1850, okay, Código Comercial, obrigatoriedade da escrituração contábil e da elaboração do balanço. Bom, então aqui nós já temos uma situação mais atípica, ok? Surge uma surge uma obrigatoriedade de se manter a escrituração contábil. O que é escrituração contábil? É o registro dos fatos contábeis, mensuração e apresentação em formato de relatório. E quais são esses relatórios? Entre eles, talvez o principal demonstrativo, ou uma das principais demonstrativos, é o balanço patrimonial. Então, em 1850, com o Código Comercial, cria-se a obrigatoriedade da escrituração contábil e da elaboração do balanço patrimonial. Já em 1902, origem da primeira escola contábil, escola prática de contabilidade, de comércio,
Álvares Penteado, em São Paulo. Em 1940, Decreto de Lei, Primeira Lei das SA, ok? Bom, então, com o surgimento da obrigatoriedade da primeira escola comercial e do Decreto 2627 da Primeira Lei das SA, surge então a contabilidade no Brasil, ou inicia-se como marco a contabilidade no Brasil. Bom, alunos, aí nós temos toda a evolução da contabilidade, nós vimos a parte de efetiva ou marco histórico do início da contabilidade no Brasil e a pergunta que não quer calar. Aluno, qual a importância da contabilidade? Qual é o objetivo da contabilidade? Vamos ver? Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, quais são os objetivos da contabilidade? O objetivo da contabilidade é o de captar todos os fatos que estão ocorrendo na empresa, registrar tais fatos num sistema de informação, acumular esses fatos nesse sistema, resumir os acontecimentos num certo período, criar e emitir um resumo que servirá de suporte para interpretar todos os processos e resultados. Bom, então, isso daqui nós temos os objetivos da contabilidade, mas nós podemos nos aprofundar, ok? Então, o principal objetivo da contabilidade é captar todos os fatos contábeis. Mas quais serão esses fatos contábeis? Tudo que ocorre na empresa que é passivo de registro, ou seja, uma nota fiscal emitida, uma compra de mercadoria, uma venda de mercadoria, uma aquisição de frete, mão de obra, despesas com administrativo, despesas operacionais, enfim, vários fatos, extrato bancário, né? Saída de caixa, entrada de recurso, saída de recurso, compra de imobilizado, o que é um imobilizado, o que é um intangível, depreciação desse imobilizado, despesa com pessoal, despesa com venda, despesa com entrega, despesa com compra, aquisição de mercadoria, custo de mercadoria adquirida, custo de mercadoria vendida, enfim, vários fatos que vão estar sendo computados num sistema. Bom, aqui nós apresentamos para vocês que necessita de um sistema de informação, ok? Esse sistema de informação, ele se dá da década de 90 para cá, com a evolução tecnológica, os sistemas de informação passam a ser uma ferramenta importante para a contabilidade. Se ao passado os contadores eram chamados de guarda-livros, por quê? Porque a contabilidade era feita toda manuscrita. Com a evolução tecnológica, com a chegada da internet, com esses sistemas de informação, a contabilidade, então, começa a ser utilizada, esses sistemas, para poder registrar, mensurar e apresentar as informações contábeis. Ok? Muito bem. A partir do momento que nós utilizamos desse sistema, a partir do momento que nós temos esse desenvolvimento tecnológico e que faz favorecer a operacionalidade do contador, tudo isso para ser registrado e apresentar um resumo ou relatórios que vão permitir a conciliação e a interpretação dos fatos contábeis. Lembre-se que a contabilidade, ela é destinada para os usuários da contabilidade. Porém, os usuários da contabilidade têm que ter uma noção para que eles possam interpretar aqueles dados apresentados. A contabilidade não tem como uma das suas características um relatório simplório. Pelo contrário, caso o usuário não tenha um conhecimento, ficará muito difícil ele compreender todos os dados ali apresentados, ok? Mas nós podemos entender que um dos objetivos da contabilidade é a tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é apresentada em relatórios que vão estar sendo disponibilizadas para os usuários da contabilidade, para que esses então possam tomar as devidas decisões. O processo de resultado da empresa está correlacionado à operacionalidade da empresa, à operacionalidade do contador, ou seja, apresentar os dados para os usuários, ok?
Muito bem, alunos, quando nós falamos de usuários da contabilidade, nós então precisamos aqui ressaltar que existem dois grupos de usuários da contabilidade. Nós temos os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos são os gerentes, administradores, aqueles que vão estar manuseando todas as informações contábeis dentro da entidade, vão estar utilizando dessas informações para a tomada de decisão. E nós temos usuários externos, como bancos, fornecedores, que também vão estar utilizando essas informações para outros fins, como, por exemplo, liberação de crédito, ok? Muito bem, alunos, nós vamos agora para um momento de reflexão, porque do que tange tudo isso que nós vimos até agora do conceito do objetivo da contabilidade e dos marcos históricos da contabilidade, que é de suma importância. Acompanhe comigo. Teorias sobre a estrutura das demonstrações são importantes? Bom, alunos, então nós vamos por esse momento de reflexão e logo nós voltaremos. Muito bem, alunos, nós voltamos com o questionamento. Qual a importância de entender a teoria da estrutura das demonstrações contábeis? Em minhas aulas, aqueles que já tiveram oportunidade de estar comigo em outros momentos, eu sempre digo que a teoria ela é fundamental para que você possa realizar a prática. Se Luca Pacioli, lá em 1494, apresentou o método de partidas dobradas e ele diz que o mesmo valor debitado é creditado, ou a minha aplicação e origem. Aí eu preciso dizer para vocês, e fazer até um questionamento para você, aluno, e também para mim, professor, contador, empresário, que lida no dia a dia com a contabilidade. O que é débito? O que é crédito? O que é um ativo? O que é um passivo? A conduta da operacionalidade, ela se norteia pela parte teórica. Então eu vejo com bons olhos nós entendermos toda essa parte conceitual das demonstrações contábeis. Bom, da quantidade de demonstrações contábeis que nós temos como obrigatórias, duas se destacam. Nós podemos dizer que são as duas principais demonstrações. Aquela que vai falar sobre o patrimônio e aquela que vai falar sobre o resultado. Na aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a demonstração, que é uma das principais e que trata sobre o patrimônio. Nós vamos falar um pouco sobre a parte conceitual do balanço patrimonial. Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, então nós temos o balanço patrimonial, ok? E o balanço patrimonial tem a sua estrutura. Professor, mas eu já estou pleno de minhas faculdades no conhecimento do balanço patrimonial. Mas é super importante nós entendermos toda a estrutura conceitual dessa demonstração, que é uma das principais demonstrações. Bom, aluno,
Balanço patrimonial. Bom, o próprio nome já diz, balanço patrimonial. É aquela que vai estar cuidando do seu patrimônio, ok? Todas as contas patrimoniais. E ela subdivide em 3 grupos. O ativo, são todos os bens e direitos da empresa. O passivo, toda a obrigação que a empresa tem. E o patrimônio líquido, ok? Resultado operacional da empresa, mais investimento do sócio e retorno de sócio, ok? Então nós temos aqui o balanço patrimonial. Professor, isso eu já sabia. Muito bem, mas é importante entender que no ativo, o que é classificado no ativo? O que eu irei lançar no meu ativo? Todos os bens e direitos. E o que é um bem? Bom, o bem é tudo aquilo que a empresa tem. E nós temos como bem ainda algumas características, como por exemplo, o bem pode ser móvel e o bem pode ser imóvel. O bem pode ser tangível e o bem pode ser intangível. Percebe-se a gama de informação que nós temos de conceito. O que é um bem tangível? Bom, então nós sabemos que o bem tangível é tudo aquilo que é palpável, ok? Que eu consigo tocar, que é matéria. Já o bem intangível é tudo aquilo que eu não consigo pegar, são os bens imatérias. Mas na contrapartida, ele tem o seu valor econômico para a empresa. Então, não menos importante do que um bem tangível, o bem intangível ele é de suma importância porque ele tem valor econômico que vai ser computado dentro do balanço patrimonial. Então, nós temos aqui a classificação do bem. Além da classificação do bem ser móvel, imóvel, tangível e intangível, ainda eu posso ter a classificação lá no ativo imobilizado. Então, percebe que ele tem uma outra, ele é um bem móvel, um bem imóvel, e ele é classificado lá no bem, no ativo não circulante, no subgrupo imobilizado. Então, olha como é importante nós entendermos o que é o imobilizado. Qual é o conceito do subgrupo imobilizado? Então, o imobilizado é todo bem que vai trazer valores econômicos futuros que têm uma vida útil. Este é o bem ativado, classificado lá no imobilizado, ok? E eu tenho também os meus direitos. Bom, então nós sabemos que o ativo é formado por bens e direitos. E o que seriam os direitos? O direito que a empresa tem de exigir o pagamento de uma duplicatas, por exemplo. O direito que a empresa tem de receber sobre uma venda. O direito da empresa ter de se apropriar de créditos de impostos a ser deduzidos dos seus débitos. Então, o ativo é formado por bens e direito. Ativo é um conjunto de bens e direitos à disposição da administração. Alguns bens e direitos com uma realização a curto prazo, outras com uma realização a longo prazo, outras que têm liquidez imediata, outras que talvez não tenham uma liquidez tão imediata assim, mas todas estão à disposição da empresa. Então, nós temos o balanço patrimonial, o ativo. Aí vem a contrapartida. Luca Pacioli, o mesmo valor debitado será creditado. Vem as obrigações. O passivo, que é composto por todas as obrigações. E o que seria obrigações? Obrigações são tudo aquilo que é exigível da empresa. Então, tudo aquilo que a empresa tem a pagar, tudo que a empresa tem a recolher é classificado no passivo. Então, a empresa tem o passivo, as obrigações, o a pagar a curto e a longo prazo. Nós temos os impostos a recolher a curto e a longo prazos, financiamentos, empréstimos, entre outras contas a pagar, que são considerados como obrigações e que vai estar classificado no passivo. Num raciocínio simplório e numa fórmula simples, o ativo menos o passivo, ele será a composição do patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele tem como características apresentar o capital investido pelo sócio,
o resultado operacional da empresa e a distribuição desse resultado. Esse é o patrimônio líquido. Então, o ativo menos o passivo, eu chego no patrimônio líquido, ok? Então, essa é a estrutura do balanço patrimonial. Bom, ativo. Trouxemos aqui para vocês uma parte conceitual, uma estrutura conceitual do ativo. A característica fundamental é a sua capacidade de prestar serviços futuros à entidade, que os controla individual ou conjuntamente com outros ativos e fatores de produção, capazes de se transformar diretamente ou indiretamente em fluxo líquido de entradas de caixa. Ativo é um recurso controlado pela entidade com o resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem em futuros benefícios econômicos para a entidade, ok? Então este é o conceito de ativo, o conceito que nós entendemos da importância do ativo. E ele é formado por bens e direitos. Muito bem, aluno. Então nós temos a parte conceitual do ativo. Bens e direito. O bem que pode ser a curto e a longo prazo, o direito que pode ser a curto e a longo prazo. Se nós imaginar a estrutura do balanço patrimonial, nós vamos ter o ativo circulante e o ativo não circulante. O que classifica no ativo circulante? Tudo que é realizável a curto prazo. Na contrapartida, tudo que seria realizado a longo prazo, então vai ficar no ativo não circulante. Professor, mas também tem o direito a longo prazo? Sim, você pode ter um empréstimo, um financiamento ou duplicatas a receber a longo prazo. Essa exigência ou essa expectativa de realização deste ativo, do que tange até o final do exercício subsequente, ele é considerado como a longo prazo. Ok? Muito bem? Vamos dar sequência na estrutura e vamos ver a parte conceitual do passivo. Acompanhe comigo no quadro. Bom, alunos, aí nós temos as definições do passivo, ok? Eliseu Martins nos traz a seguinte informação. Resultado econômico a ser sacrificado no futuro em função de dívida ou obrigações contraídas perante terceiros. Então, nós temos o passivo. Também, alguns autores vão trazer que o passivo ele é um recurso de terceiros. Ou seja, eu tenho um recurso na contrapartida de uma obrigação. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se dá à espera que resulta na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então nós temos aqui o passivo, as obrigações, as minhas contas a pagar, os meus impostos a recolher. No que tange o passivo, aluno, nós também temos na mesma estrutura do ativo. Nós temos as contas que são exigíveis a curto prazo e as que são exigíveis a longo prazo. E dessa forma nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Então essa se dá basicamente a estrutura conceitual do balanço, ativo e passivo. A diminuição do saldo do ativo com o passivo total, nós vamos encontrar o patrimônio líquido, ok? E o que é o patrimônio líquido? Acompanhe comigo. Resultado obtido após deduções do passivo e dos ativos de uma organização. Traz aqui para nós Eliseu Martins e Lopes de Sá, ok? Evidencia os recursos dos proprietários aplicados no empreendimento, ou seja, o capital investido. A aplicação inicial dos proprietários, a primeira aplicação, denomina-se como capital. É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. O resultado líquido operacional da empresa e a distribuição desse resultado, seja para reservas ou seja para pagamento de dividendos. Então nós temos aqui a estrutura do balanço patrimonial. Ativo e passivo e patrimônio líquido. Bom, alunos, nós vimos que a contabilidade surgiu ou tão antiga quanto a civilização. No Brasil, ela chegou mediante a escola comercial. E nós vimos que a partir
da lei da SA inicia a obrigatoriedade da escrituração contábil. Entre a escrituração contábil e o registro de todos os fatos é apresentada mediante a relatórios. Estes relatórios também denominados demonstrações. Das demonstrações, que são várias ou obrigatórias, nós temos duas principais, balanço patrimonial e demonstração de resultado. E na aula de hoje, achamos interessante apresentar para vocês uma recapitulação da parte conceitual da estrutura do balanço patrimonial. Balanço patrimonial que é formado por bens, direito e obrigações. Balanço patrimonial que é formado por ativo e passivo. Enquanto o ativo vai demonstrar todos os bens e direitos, o passivo vai apresentar as minhas obrigações. Na diferença entre o ativo e a execução do passivo, eu tenho o patrimônio líquido. Ok? Muito bem, alunos. Então, nós tivemos aqui a nossa aula no que tange a parte histórica da contabilidade e um pouquinho do conceito da estrutura do balanço patrimonial. Nós vamos para um breve vídeo e logo nós voltaremos para dar sequência à nossa aula de hoje. Na atualidade, a informação vale ouro. Cada vez mais, nós da contabilidade sentimos a necessidade de conhecer as nuances que perfazem o processo contábil, a fim de oferecer ao nosso cliente um ambiente repleto de dados para uma acertada tomada de decisão. Nessa visão, precisamos avaliar e mensurar a real situação do patrimônio das entidades. Mensurar é atribuir uma quantidade numérica a um determinado objeto, como, por exemplo, valorar um custo de produção. Os ativos são mensurados pelo seu custo histórico, ou seja, quanto custou. Também podem ser mensurados pelo seu custo corrente, ou seja, quanto custa na atualidade para repor esse ativo. Por fim, os ativos também podem ser mensurados pelos seus custos futuros, ou seja, quanto custará a entidade para repor esse ativo no futuro. Tudo isso para fomentar a tomada de decisão. Muito bem, alunos. Então, nós vimos que a contabilidade ela tem como função tomada de decisão. E vimos a estrutura do balanço patrimonial. Professor, nós já sabemos que o ativo e o passivo e o patrimônio líquido é a parte estrutural do balanço patrimonial. Muito bem, alunos. Mas no que tange a parte conceitual, quando que se dá a escrituração de um bem? Quando que se dá a escrituração de um direito? Quando que se dá a exigibilidade da obrigação? Como que eu faço o lançamento? Qual o período? Qual é o melhor momento para fazer o registro? São questionamentos que muitas das vezes surgem dúvidas na aplicabilidade da parte conceitual. É a partir daí que surgem as normas de contabilidade. É a partir deste momento, a partir dessas dúvidas, que surge a necessidade de estudar os princípios da contabilidade. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos relembrar um pouco dos princípios da contabilidade, que norteiam o profissional da contabilidade na parte operacional. Acompanhe comigo no quadro. Bom, alunos, princípios da contabilidade, ok? Princípios de contabilidade. Os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional. Ou seja, alunos, é o princípio da contabilidade que vai dar todo o respaldo para que o profissional possa executar o seu trabalho. Ao registro contábil, nós sabemos da sua importância e da estrutura que nós temos, a estrutura contábil para uma entidade. E nós vimos até na aula de hoje que a contabilidade ela é, talvez, uma das principais ferramentas ou uma das principais levantadoras de informações para a tomada de decisão. Professor, mas por que você vive repetindo essa tomada de decisão? Hoje nós vivemos para tomar decisão. Nós acordamos necessitando tomada de decisão.
seja no nosso pessoal, seja no nosso profissional, seja no nosso educacional, familiar, enfim, em todas as áreas de nossa vida, em todo momento nós estamos tomando decisões. E decisões importantes. Se eu vou me casar, se eu vou estudar, se eu vou fazer um mestrado, se eu vou fazer uma pós-graduação, se eu vou ser empresário contábil, se eu vou ser um auditor, se eu vou ser um perito, enfim, olha o leque de informação a quantidade de decisões que muitas das vezes temos que tomar em curto prazo. A empresa, uma entidade, ela tem a mesma proporção. A tomada de decisão é constante. E eu só vou saber qual roupa eu vou usar, eu só vou saber qual caminho profissional eu vou trilhar se eu tiver base, se eu tiver conhecimento. E na contabilidade não é diferente. Eu só vou registrar um fato se eu tiver base, se eu tiver conhecimento. E qual é o conhecimento que vai auxiliar para essa decisão? Os princípios da contabilidade. Entre os princípios da contabilidade, nós temos eles. O princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, o registro pelo valor original, a atualização monetária. Esse foi revogado pela resolução do CFC 1282 de 2010. O princípio da competência e o princípio da prudência. E ainda nós podemos dizer que o princípio da entidade e o princípio da continuidade são os pilares da contabilidade, ok? Nós temos os princípios e os pilares da contabilidade, são estes dois princípios. Bom, entre esses princípios, nós vamos iniciar o nosso estudo com o princípio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Ou seja, aluno, o princípio da entidade é um dos princípios mais importantes para nós executar a nossa operacionalidade. E ele nada mais é do que a separação do que tange a pessoa jurídica da pessoa física. Ou seja, o sócio, ele tem a sua empresa, ele tem a movimentação da sua empresa, mas as suas contas particulares não devem se misturar com as contas da empresa. É a separação da pessoa jurídica da pessoa física. Princípio da entidade, um dos pilares da contabilidade. Ok? Vamos dar sequência? Muito bem. O segundo princípio que nós vamos estudar é um princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração é a apresentação dos componentes do patrimônio, levam em conta essa circunstância, ok? Então, o princípio da continuidade. Nenhuma empresa vai iniciar com data de validade. Nenhum empresário, nenhum investidor vai investir o seu dinheiro com a expectativa de daqui 1 ano, 2 anos, essa empresa ser fechada. Nenhum acionista vai injetar o seu dinheiro numa empresa sabendo que essa empresa não vai dar sequência na sua operacionalidade. Então, nós contadores, quando for executar a abertura de uma empresa, quando nós formos assumir a responsabilidade técnica de uma empresa, nós temos que levar em consideração o princípio da continuidade. E entender que a empresa, a partir do momento que ela é fundada, ela tem que ter base para uma continuidade, independentemente das adversidades que essa empresa vai encontrar. O início dessas atividades, ela não pode ter prazo de validade. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Ao constituir uma empresa, ela não, subconscientemente ou não, o empresário não pode ter a expectativa de fechar ela em curto prazo ou em longo prazo. O princípio da continuidade nos traz que essa empresa vai trazer operações futuras por prazo indeterminado. Então nós temos 2 princípios que nós vimos. O primeiro é aquele que o que é da empresa, o que é do sócio é do sócio.
o não conjunto de despesas pessoais com despesas da empresa. A subdivisão da pessoa física da pessoa jurídica. A partir do momento que eu inicio com esse procedimento, que eu inicio com esse princípio, me vem o princípio da continuidade. Ou seja, devo dar continuidade em todo o processo. A empresa não pode ter prazo de validade. Ok, alunos? Então, este é o princípio da continuidade. Muito bem. Aí nós temos, dando sequência à nossa aula de hoje, o princípio da oportunidade, ok? O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações integradas e tempestivas. Então, este é o princípio da oportunidade, ok? O processo de mensuração, de apresentação de componentes patrimoniais, de informações íntegras e fidedignas e tempo hábil para a tomada de decisão. Este é o princípio da oportunidade. Também, uma das principais características para o contador é ele estar atento a toda a informação oportuna que vai levar uma tomada de decisão e essa decisão trará benefícios econômicos. Nós, contadores, nós temos o dever de, ao analisar todos os fatos contábeis, a analisar todos os relatórios, apresentar informações que seja pertinente à tomada de decisão, mas tendo em seu respaldo a informação íntegra e fidedigna. E ainda mais, nós temos que apresentar essa informação tempestiva, ou seja, em tempo hábil para que ela possa ser executada. Ok? Ou que a decisão possa ser efetivamente executada. Bom, alunos, então nós vimos até agora três princípios. 2 vejo de suma importância. O princípio da entidade e o princípio da continuidade. Talvez um dos principais. Aí nós vimos o princípio da oportunidade. Bom, todos os princípios que norteiam o profissional contábil, talvez os 2 primeiros sejam a base e por isso é conhecido como até os pilares da contabilidade. A partir de agora, nós vamos ver alguns outros princípios e que é de suma importância, mas são mais relevantes. Acompanha comigo no quadro. Professor, por que o registro do valor original é relevante? Todos os princípios são importantes, ok? Mas este passa a ser mais relevante porque vem no desenvolvimento das informações, as informações quantitativas e qualitativas da contabilidade. E que traz uma nova menção para a operacionalidade da empresa. Mas é de suma importância entender o registro pelo valor original. O princípio que vai dar como base a escrituração. Bom, o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expresso em moeda nacional. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o princípio que vai trazer o valor original, o valor de custo, o valor de aquisição. Professor, mas quando eu tenho uma aquisição e eu não tenho meus impostos a recuperar? Sim, nós chamamos isso de custo de aquisição, ok? Mas, de modo geral, no que tange o patrimônio das entidades, nós temos que registrar esses valores pelo valor original. E essa indagação ou essa orientação, ela se traz mediante a um dos princípios contábeis, o princípio do registro pelo valor original. Ok, aluno? Muito bem. O próximo princípio é talvez o princípio mais utilizado, o princípio mais importante na escrituração contábil. Enquanto o valor original, o princípio do valor original nos dá a menção de registrar o valor exato, o princípio da competência é que vai nortear toda a escrituração contábil. Vamos primeiramente entender este princípio. Então, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem.
Aluno, quando o princípio diz para registrar no período a que se refere, nada mais é do que registrar o fato contábil no exato momento de sua ocorrência. Princípio da competência. Professor, eu tenho uma empresa e a gente trabalha com regime de caixa, mas aí é uma outra realidade. Quando nós falamos, quando trata-se de regime de caixa, ela não está obrigada à escrituração contábil. Uma vez que a empresa se enquadra na obrigatoriedade do registro contábil, da escrituração contábil, da apresentação dos livros contábeis, ela deve ser registrada pelo princípio de competência. Registra os fatos contábeis no exato momento de sua ocorrência. Ok? Muito bem. Independentemente do reconhecimento ou pagamento, então, veja só, independentemente se eu faço uma venda e eu vou receber daqui 30 dias, o reconhecimento dessa venda se dá no exato momento de sua ocorrência, ou seja, no dia de hoje. Eu vendo hoje para receber 30 dias. Professor, mas eu não recebi ainda. Independentemente disso, eu vou registrar o fato da venda. Gera-se um direito a receber da duplicata, mas a venda é registrada hoje. Na mesma proporção, o pagamento. Adquiro do meu fornecedor uma mercadoria, mas eu vou pagar daqui 30 dias. Bom, eu tenho uma duplicatas a pagar, mas a minha compra é reconhecida hoje. Regime de competência. Ok? O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Ou seja, o mesmo valor debitado é creditado no exato momento de sua ocorrência. Ok? Então, todas as minhas despesas estão interligadas com minhas receitas, todos os meus ativos estão interligados com os meus passivos, mediante dos fatos ocorridos. Ok, alunos? Muito bem. Então, esse talvez seja um dos princípios mais importantes no que tange a escrituração fiscal. Aí eu tenho o princípio da prudência. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os passivos, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações do patrimônio que alterem o patrimônio líquido. Então, o princípio da prudência é, para o registro do fato, eu vou utilizar sempre do menor valor para o ativo e do maior valor para o passivo. Então, dessa forma, eu vou estar trabalhando com o princípio da prudência, ok? Algumas observâncias obrigatórias. Dos princípios da contabilidade, é obrigatório no exercício da profissão, constitui condição de legitimidade nas normas brasileiras de contabilidade. Por exemplo, o princípio de competência, que nós falamos aqui na nossa aula de hoje, talvez seja um dos mais importantes para a escrituração fiscal, que exige o registro das receitas e despesas no período que ocorre. Não pode ser substituído por adoção do regime de caixa, onde as receitas e despesas são registradas somente por ocasião de seus pagamentos ou recebimentos. Por quê? Porque nós estamos falando de escrituração contábil, ok? Então, essas são algumas observações que nós entendemos que seja de suma importância. Bom, aluno, nós vimos que os princípios da contabilidade é o que norteiam o profissional. Dos princípios, nós temos talvez a base, os pilares, que é o princípio da entidade e da continuidade. Para a escrituração contábil, talvez o princípio da competência e o princípio da prudência seja de suma importância, mas nada vai tirar a relevância de todos eles. Um pouco mais enfático na operacionalidade, outros nem tanto. Mas esses princípios contábeis, houve a necessidade de ter uma transformação, porque eles estão consolidados na operacionalidade do profissional e fez com que surgisse uma nova situação, que são as características qualitativas das informações contábeis. Acompanhe comigo no quadro. Muito bem, aluno. Então, nós temos os princípios da contabilidade. Entre os princípios, tudo aquilo que nós vimos de importância.
Mas aí, com toda a evolução que a contabilidade vem se mantendo, surgem as características qualitativas das demonstrações contábeis. Elas são um complemento de todos os princípios contábeis. São, de modo geral, a composição teórica mais aprofundada dos princípios contábeis. Quando nós falamos de características qualitativas das demonstrações contábeis, nós estamos atribuindo que tornam as demonstrações úteis aos usuários. Ou seja, se os princípios contábeis são aquelas regras, são as características que vão auxiliar a confecção das demonstrações, as características qualitativas, elas vão trazer informações ou tornar as demonstrações úteis para os usuários. Lembre-se que dos usuários da contabilidade, nós temos os dois grupos, os usuários internos e os usuários externos. Entre todas as características qualitativas, na aula de hoje nós vamos apresentar as 4 principais características qualitativas, que são a compreensibilidade, a relevância, confiabilidade e comparabilidade. Bom, alunos, é importante ressaltar que quando nós falamos de princípio da contabilidade, são as ferramentas que o contador tem para executar o trabalho. Quando nós falamos de informações qualitativas, nós estamos apresentando algumas características para a apresentação das demonstrações para o usuário. Isso não quer dizer que os usuários da contabilidade, nós vimos até na aula de hoje, os usuários da contabilidade necessitam ter entendimento contábil, ok? As demonstrações não têm como um objetivo apresentar informações facilitadas. Faz necessário um entendimento para que possa ser interpretada todas as informações constantes nas demonstrações. As informações qualitativas nada mais é do que uma adequação para os usuários, mas não uma facilitação. O usuário tem que ter um entendimento contábil. Vamos dar sequência? Muito bem. Vamos falar pela compreensibilidade. Bom, o entendimento da informação pelo usuário. Uma qualidade essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é que eles sejam prontamente entendidas pelos usuários. Para esse fim, presume-se que os usuários tenham conhecimento razoável nos negócios, da atividade econômica da empresa e também da contabilidade. Ou seja, a compreensibilidade das informações contábeis está diretamente ligada ao entendimento que o usuário tem das informações do negócio e também das informações contábeis, ok? Muito bem. A segunda característica qualitativa das demonstrações contábeis que nós vamos ver na aula de hoje é a relevância. Para ser úteis, as informações devem ser relevantes às necessidades do usuário na tomada de decisão. As informações são relevantes quando podem influenciar as decisões econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto dos eventos passados, presentes ou futuros, ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores. Ok? Então essas são a característica qualitativa da relevância da informação contábil. Muito bem, alunos. Nós vamos para a nossa terceira qualificação, materialidade. Uma informação é material. Se a sua omissão ou distorção puder influenciar nas decisões econômicas dos usuários, tomadas como base nas demonstrações contábeis, a materialidade depende do tamanho do item ou do erro, julgando as circunstâncias específicas da sua omissão ou distorção. Assim, a materialidade proporciona um patamar ou um ponto de corte, ao invés de ser uma característica qualitativa primária, que a informação necessita para ser útil. Então, a materialidade da informação é de suma importância para que o usuário possa tomar as decisões, ok? Então, percebe que as características qualitativas das demonstrações contábeis,
elas estão entre a compreensibilidade, ou seja, o usuário possa compreender as demonstrações, que essas demonstrações sejam relevantes e tragam informações úteis para a tomada de decisão, que essas informações utilizadas para a tomada de decisão tenham uma matéria sólida, ou seja, que possa ter informação que seja necessitária para a tomada de decisão. E por último, nós vamos estar falando da qualificação das informações ou das demonstrações contábeis da confiabilidade. Ou seja, alunos, além das demonstrações contábeis ser compreensíveis, ser relevante na tomada de decisão, ter uma matéria, ela precisa ser confiável. Para ser útil, as informações devem ser confiáveis, ou seja, deve estar livre de erros, ou viesse relevante e representar adequadamente aquilo que se propõe a apresentar. Então, se nós dissemos que a contabilidade é uma ferramenta útil para a tomada de decisão, a confiabilidade dessas demonstrações tem que ser muito grande, porque os usuários da contabilidade, principalmente os sócios, os acionistas, vão estar injetando o seu capital mediante a apresentação dessas informações. Por isso que a informação deve ser confiável, ok? Muito bem, alunos. Então, nós vimos até agora toda a parte contextual da evolução histórica da contabilidade, vimos os princípios da contabilidade e nós vimos as informações qualitativas das demonstrações contábeis. Na aula de hoje, nós tentamos proporcionar a você, aluno, uma revisão de toda a parte conceitual e histórica daquilo que a contabilidade apresenta. Iniciamos com a evolução da contabilidade até o surgimento da obrigação da escrituração contábil. Com essa obrigação da escrituração contábil, automaticamente surge a necessidade de apresentar as demonstrações em relatórios. Esses relatórios e demonstrações são importantes para a tomada de decisão para o usuário. O usuário que pode ser classificado como usuário interno e usuários externos. Para compor a operacionalidade e dar todo o respaldo ao profissional, nós apresentamos ou revisamos todos os princípios contábeis. A partir do momento que ele tem esses princípios, ele vai ter condições de confeccionar as demonstrações e nós vimos as características qualitativas das demonstrações contábeis. Muito bem. E nós chegamos na reta final da nossa aula. Para que nós possamos selar toda essa parte conceitual, nós vamos para uma atividade agora. Acompanhe comigo. Bom, aluno, atividade em sala, ok? Uma questão do exame de suficiência de agora, de 2018, ok? A questão número 13 da prova branca. Esse ano, o exame de suficiência apresenta 3 tipos de prova com cores diferentes, branca, verde e azul, ok? Então, nós temos aqui a prova branca, ok? A questão 13 da prova branca, a questão 14 da prova verde, a questão 18 da amarela e a questão 11 da azul. Então, várias provas ela trouxe a mesma questão. E ela é sobre a teoria da contabilidade. Então, para os alunos que vão fazer o exame de suficiência, que nós sabemos que é de suma importância para que ele possa executar o seu trabalho, ok? A partir do momento que você tem a inscrição no Conselho Federal de Contabilidade, a partir desse momento que você efetivamente se torna um profissional da contabilidade, nós trouxemos então uma questão sobre este exame. Acompanhe comigo no quadro. Bom, vamos para a questão. De acordo com a estrutura conceitual básica da contabilidade brasileira, um ativo pode ser considerado como circulante em determinadas ocasiões. Das situações a seguir, qual não... Olha, preste atenção nessa questão que caiu no exame de suficiência, não condiz com a classificação do ativo circulante. A primeira, quando o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Letra B, quando espera-se que o ativo seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. C, quando o ativo é caixa ou equivalente de caixa,
a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante menos de 12 meses após a data do balanço. Última alternativa. Quando o ativo representa direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia benefícios, riscos e controle desses bens. Aluno, nós vamos agora para a realização dessa atividade e logo nós voltaremos. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. Uma questão de exame de suficiência agora, de 2018. Vamos ver a resolução? Acompanhe comigo. Bom, então a questão traz sobre a estrutura básica da contabilidade no que tange o ativo circulante. Vamos ver. Bom, a norma brasileira de contabilidade, a TG 26, apresenta a apresentação das demonstrações contábeis. Em seu item 66, nos traz o conceito de como deve ser classificado um ativo circulante. Vamos ver. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfazem qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. É caixa ou equivalente de caixa, conforme definido na NBC TG 03, a menos que sua troca ou uso para liquidação do passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. Bom, então, comparando com as alternativas, vemos que não condiz com o ativo circulante, é o que diz na letra D. O que ele diz? Quando o ativo representa direitos que tenham por objetivo bens corpóreos, destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Se analisarmos bem, vemos claramente que a letra D nos traz o conceito dos bens do ativo imobilizado, que são classificados dentro do ativo não circulante. Desta forma, nós temos então a letra D
como resposta, ok? Então, aluno, a letra D, por tratar daqui não condiz com a classificação do ativo, seria a resposta correta, ok? Muito bem, alunos, chegamos à reta final da nossa aula, espero ter contribuído com um pouco da nossa revisão da parte conceitual e estrutural das informações da contabilidade. E nós vamos agora para um momento de pergunta, caso vocês gostariam, e logo nós voltaremos. Muito bem, alunos, chegamos à reta final da nossa aula, ok? Espero ter contribuído. Para os alunos que vão estar realizando a prova de exame de suficiência, nós apresentamos aqui até uma questão que trata sobre a teoria da contabilidade. Então, nós vemos que a teoria da contabilidade é de suma importância no que tange a parte histórica da contabilidade, os princípios da contabilidade, a parte estrutural das demonstrações e as suas duas principais demonstrações. Balanço patrimonial, que vai tratar sobre as contas patrimoniais, bens, direito e obrigações, ativo e passivo, e também a demonstração de resultado, despesas e receitas. As informações qualitativas das demonstrações, é de suma importância você agregar no seu estudo para o exame, ok? Aqueles que não vão realizar o exame, também para fins profissionais e para a classe contábil, é interessante nós termos esses conceitos históricos sempre à disposição para que nós possamos transferir o nosso conhecimento. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, desejo vocês bons estudos, um grande abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima aula.